Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus, mas antes, vamos deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus, palavra que é alimento para a nossa alma, palavra que nos sustenta, que nos coloca de pé. E eu quero convidar você para estar conosco neste momento, nos acompanhando pelo rádio, nos acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo, que o seu dia seja de bênção, seja de milagre da parte do nosso Deus. Que o Senhor seja contigo nesta manhã de quarta-feira. Talvez você tenha acordado sem muita perspectiva, talvez a tristeza tenha invadido o seu coração por algum acontecimento, por alguma perda, alguma angústia que vem se instalando na sua alma. Mas em nome de Jesus eu creio que a partir deste momento o Espírito Santo vai estar abraçando você, abraçando a sua alma, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo alento que somente Ele sabe trazer, somente Ele tem para dar. Muitas vezes encontramos conforto no abraço, numa palavra solidária de um amigo, de um parente, mas o verdadeiro conforto a gente encontra no Senhor Jesus, e a promessa dele de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, a promessa que não nos deixariam órfãos, e isso deve alegrar o nosso coração, e a gente caminhar neste deserto, nesta vida, com alegria no coração, de que Jesus está conosco. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 36, e o versículo 24 nos diz assim a palavra do Senhor. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as mulas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Outra tradução vai dizer que aquele que descobriu umas fontes de águas quentes no deserto, quando fazia pastar os jumentos de seu pai. Bem interessante, porque esse texto, ele vem falando sobre os descendentes de Esaú, que havia se estabelecido nesta região, e era uma região bem árida, deserta, e vai aí contando todas os descendentes, né, dos edomitas. Agora, um fato interessante que vai entrar na história, porque a genealogia bíblica, ela costuma dar saltos cronológicos, porque ele vai pegar os principais da descendência, né? A gente não deve se ater, por exemplo, numa contagem de tempo, por exemplo, você não deve se ater à cronologia, à genealogia, porque ela dá esses saltos. Chama fulano filho de fulano, não quer dizer necessariamente que ele seja o filho direto, está falando que ele é descendente. Por exemplo, Jesus, filho de Davi, significa dizer que Jesus é o descendente de Davi, está confirmando que a descendência de Davi, do qual Deus havia dito que o seu reino seria eterno, quando afirmava que Jesus era o filho de Davi, estava afirmando que Jesus era o Messias. Portanto, esse título de Jesus, filho de Davi. E para entrar na genealogia, era necessário ter este grau de importância. E geralmente era citado nas genealogias os homens. Raramente se entra na genealogia bíblica nome feminino. E quando entra é porque o grau de importância é extremo. A gente vai ver, por exemplo, Raabe, a gente vai ver algumas mulheres que entram na genealogia bíblica porque, de fato, tem uma história por trás. E é interessante que esta narrativa, Moisés escrevendo
o livro, né, do Gênesis, contando a história do seu povo, contando como tudo aconteceu desde o princípio. Ele começa dizendo quem foi que criou todas as coisas. Ele não traz nenhum argumento do qual ele havia estudado por 40 anos no Egito, né, dos deuses egípcios, da criação do cosmos, numa visão politeísta egípcia, mas ele tem uma base, o ensinamento dele foi por Joquebed, e certamente ela o ensinou que havia um único Deus que criou todas as coisas. E inspirado pelo Espírito Santo, Moisés, que escreve esses 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ele começa dizendo que no princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. Então ele já começa dizendo que só há um Deus, ele começa dizendo que só há um Criador, ele começa dizendo que este Deus é tão poderoso que chamou a existir o que não existia, porque o termo vai remeter exatamente para tirar do nada. No princípio tirou Deus do nada os céus e a terra. E quando ele começa a escrever, ele chega aqui no capítulo 36 e ele faz menção de Aná, filho de Zibeão, descendentes aí de Esaú. E ele diz que ele estava trabalhando enquanto ele apacentava as jumentas ou os jumentos do seu pai. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que para certas coisas, certos milagres, certos acontecimentos virem a ocorrer em nossa vida, é preciso movimento, é preciso disposição, é preciso obediência, é preciso submissão. Parece que submissão é uma palavra que causa histeria, agonia aos ouvidos desta sociedade odierna, não é? Quando se fala, por exemplo, de uma relação, de um casamento onde a mulher, Paulo recomenda que ela seja submissa ao seu marido. Quando você começa a olhar para os movimentos que surgem, por exemplo, como o movimento feminino, feminista, essa palavra submissão aí é um crime, porque não entendem o contexto, não entende, né, o que a Bíblia, o que o Paulo realmente está tentando transferir para a igreja e para nós. Mas enfim, esse não é o caso, esse não é a reflexão de hoje. A questão é que este Aná, primeiro ele mostra disposição para o trabalho, apacentar jumentos em um lugar seco. A terra era deserta. E segundo, ele mostra submissão, ele está obedecendo a ordem do pai de Zibeão, que manda que ele vá apacentar os jumentos. Ora, se fosse talvez dessa geração, a geração da geração Z, geração da internet, né? Ele diria: pai, mas eu vou levar os jumentos para onde, se a terra é deserta? Não tenho o que comer. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui na internet, no jogo, nas redes sociais, né? Mas não, ele mostra a submissão, a obediência. Queridos, o caminho da submissão e da obediência, e Jesus já nos mostra isso, que é o caminho da vitória. Quem não quer se submeter, quem não quer obedecer, está traçando um caminho muito difícil, e digo de dores, para sua alma. A vida é assim, a vida é feita de hierarquia. Imagina um mundo onde cada um manda em si e não obedece a nada nem a ninguém. Um mundo sem leis, sem diretrizes, sem alguém que governe, sem leis para amparar e para punir. Você imagina uma anarquia que se estabeleceria numa sociedade onde cada um fazia suas próprias leis?
Se alguém chegasse na minha casa e dissesse: olha, a partir de agora a sua casa vai ser da minha família, e sai daí, e não tem polícia para eu chamar, não tem uma lei que me acoberte, não tem nada, porque é cada um por si, então estabelece-se a barbárie. Então precisamos de hierarquia na sociedade, precisamos desta hierarquia na família, precisamos desta hierarquia na igreja, precisamos desta hierarquia para viver. E tem gente que não quer se submeter a isso. Acha que pode ser independente, livre. Olha, nada é livre nesse mundo. Por exemplo, o Brasil é uma nação livre e independente, mas independente em que aspecto? Porque você vê aí o movimento do mundo hoje, mas está todo mundo entrelaçado. Está todo mundo junto. Então, uma queda de uma bolsa de valores nos Estados Unidos, ou qualquer um movimento abrupto como uma guerra, mexe com todo mundo. Então, ninguém está totalmente independente de nada. É uma teia, cada um defendendo o seu, mas dependendo de outros para sobreviver. A importação, a exportação, enfim, toda essa dinâmica estabelecida, em que se um país não está dentro disso, ele empobrece e as pessoas passam fome e passam necessidade. A vida, a natureza se submete a essas leis, à hierarquia. Tem animais mais fortes, tem animais mais poderosos, e aqueles que são mais fracos que corra, que entre na sua toca, porque é a lei, a hierarquia, a lei da sobrevivência, este ciclo da natureza que está em movimento, mas que tem leis estabelecidas ali. E na vida da gente tem que ser assim. Nós temos hierarquia na igreja, nós temos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, nós temos dirigentes, nós temos pessoas das quais estamos debaixo desse poder, dessa égide que é bíblica, que é estabelecida por Deus, mas tem gente que não quer se submeter. Agora, Anás, ele é uma pessoa que se submete ao trabalho e à ordem do seu pai. Ele vai trabalhar, ele não mede esforços, mesmo nas condições adversas, mesmo que seja num lugar árido, não questiona, vai. Ah, mas querido, eu estou preocupado porque a vida é uma rotina e está cansativa, eu não vou hoje. Imagina se neste dia, no dia do grande achado, Anás resolvesse não ir, desobedecer, sair debaixo da hierarquia, sair debaixo do poder, do mando do seu pai, e dizer: não vou hoje, eu vou me rebelar. O nome dele não estaria no livro sagrado, o nome dele não entraria para a história, porque uma das coisas mais plausíveis e honrosa é você ter o nome estabelecido em algum lugar. Pode ser, por exemplo, dentro da sua própria família, você que se destaca, você que é querido, você que ajuda. Pode ser no seu bairro, você que tem algum trabalho social. Pode ser na igreja, você que ajuda, você que ensina, você que prega, não é? Você que é lembrado. As pessoas mais famosas, e geralmente quando morrem, né? Mas que tem o nome de uma avenida, que tem o nome de um viaduto, que tem o nome de um terminal, de qualquer coisa, mas o seu nome está lá em destaque para a família ver e saber que aquele sujeito foi prestigiado, honrado, está ali a sua memória. Outros que entram para os anais da história, como os grandes imperadores ou descobridores, os que ganham o Nobel da Paz na ciência, enfim, em qualquer área, que tem o seu nome na história. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Agora percebam o peso de quem tem o seu nome citado nas Sagradas Escrituras. Agora isso
só foi possível por conta da sua obediência, da sua submissão e de não questionar em ir apacentar os jumentos no deserto. Quando a gente tem essa disponibilidade, obediência, submissão, zelo, ao sermos de fato mordomos das coisas que Deus nos dá, e fazer com esmero, e fazer com dedicação, mesmo que pareça ser rotineiro, mas, querido, Deus sempre vai trazer algo que vai surpreender você. Permaneça obediente. Eu disse anteriormente, Jesus é a nossa maior referência de humildade, obediência e submissão. Humildade porque ele se humilhou, se tornou menor que os anjos e se tornou maldito porque foi pendurado na cruz do Calvário e trouxe sobre ele a maldição do nosso pecado. Humilhou-se, foi humilde até a morte, morte de cruz. A obediência está atrelada a isso, porque ele obedeceu, porque ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vim para fazer as obras de meu Pai. Veja, é o filho obediente, é o filho humilde. Eu sou humilde de coração, ele diz. Ele é obediente e, como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Obediência e submissão. Alguém que tem a glória, alguém que é igual ao Pai, alguém que é Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Mas este é o maior de todos os milagres. Ele se submete e se torna como um de nós. Mas veja o caminho da humilhação, da obediência, da submissão. Porque ele traçou este caminho. Deus o exaltou soberanamente. E o que é que ele lhe deu? Ele deu um nome. Está aqui o nome de Anás na história. E o que é que ele faz? Ele é obediente. Ele se submete. Ele não olha para o tempo e diz: não, vai chover, hoje eu não vou trabalhar. É o que o Provérbios diz do preguiçoso. Ele olha para o tempo e diz: não, hoje vai fazer um sol muito quente e eu vou ser muito castigado no sol, não vou. Ou o tempo está nublado, não vou, vai chover. Outro diz: não vou sair para trabalhar porque tem um leão lá fora. Jesus foi submisso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ao seu nome todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra se prostrem, se dobrem para a glória de Deus. Anás, ele foi ao deserto, foi apacentar, nada novo, mas pela sua obediência, por estar debaixo da ordem estabelecida ali da família, ali do patriarca, daquele que estava dando as diretrizes à família de trabalho, ele se submete, ele obedece e vai. E o que é que acontece? Quase sem querer, e foi sem querer que ele encontra as águas termais no meio do deserto. Será como se achasse petróleo nos nossos dias? Águas termais era água medicinal, fonte de água no deserto. É você achar um maior tesouro. Agora isso só ocorre, repito, porque ele foi obediente, porque ele se submeteu, porque ele não olhou as condições, porque ele foi ao trabalho, ao serviço, cumpriu uma missão. E por isso Moisés fez questão de dizer: estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Aí ele lembra, diz: este é o Aná que achou as fontes de águas quentes no deserto. Foi esse rapaz aí.
Às vezes a gente nem imagina, quando a gente é obediente, quando a gente se submete, quando a gente respeita a hierarquia, quando a gente é obediente aos pais, quando a gente é obediente na igreja, à direção, ao pastor. Queridos, não tem outro caminho a não ser o caminho das surpresas de Deus, das bênçãos de Deus, das fontes termais que vão aparecendo no caminho daqueles que andam no caminho da submissão, da obediência e do trabalho. Então não há nenhuma regra mágica, não tem nada de mágico nisso. É só obedecer, é só trabalhar sem reclamar, trabalhar sem murmurar. Só vá fazer o que lhe foi ordenado fazer, com obediência, com amor e com dedicação. As fontes nos desertos, Deus vai fazer aparecer. O milagre da fonte e das águas termais, se você permanecer no caminho da obediência, Deus vai fazer aparecer na sua vida, e o teu nome vai ser lembrado, em nome de Jesus. Santo, eterno e poderoso Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua revelação. E ajuda-nos, ensina-nos a cada dia a obedecermos a tua palavra, a nos submetermos à tua palavra. Abençoa, Senhor, e abre os nossos olhos, para que estejamos de olhos abertos e dispostos a fazer a tua obra e a obedecer. Pai querido, continua abençoando a cada lar, a cada vida, a cada família neste momento. Continua abençoando o teu servo, nosso pastor presidente, a toda a sua família, a todos que cooperam nesta obra, no nome santo de Jesus. Amém.